Shalom, shalom, shalom aleikum. Paz de Deus convosco a paz de Deus. Então, irmãs e irmãos, amigos, conhecidos e familiares, somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Nós vemos, nós ouvimos, nós falamos, nós saboreamos, nós respiramos, cheiramos, nós tocamos, né? Temos raciocínios, pensamentos, inteligências, consciências, coração, intenção, entendeu? Temos ódio, temos amor, justiça, poder, sabedoria, sentimos dores, sentimos fome, todo homem sente fome. Não tem uma criatura que se alimente e não sinta fome, entendeu? Os animais, as plantas, ser humano, o homem. Então, somos imagens semelhantes. Eu vou explicar aqui nas escrituras novamente para vocês aqui para confirmar, né? Bora? Certo? Aqui, no título acima, né? O propósito do homem que é cuidar do jardim, do Éden. A mulher que saiu da costela do homem, né? Se tornar uma carne só. E vamos lá em Gênesis capítulo 9. Também fala da imagem e semelhança, né? Eu vou ler aqui. E, além disso, exigirei de volta vosso sangue das vossas almas. Da mão de cada criatura vivente exigirei de volta. E da mão do homem, e da mão de cada um que é seu irmão exigirei de volta a alma do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado seu próprio sangue, pois a imagem de Deus fez ele, o homem. Certo? Criados à imagem e semelhança de Deus. Certo? Criados à imagem e semelhança de Deus. E explicar novamente aqui que Deus, né, através da humanidade, escolheu um povo para carregar o seu santo nome, né? E o primeiro patriarca, né, depois do dilúvio, né, é Abraão. Vamos acompanhar aqui a linhagem dele, rapidinho. Aqui. Descendentes de Cã, sem Abraão. Na linguagem hebraica, né, tem o camito semítico, afroasiático, né, camito semítico, Cã, sem Abraão, né. Abraão, pai da multidão de nações, abençoadas por Cristo, né, que é o prometido descendente. Teve Isaac também, que ele teve o prometido descendente, o descendente prometido pela sua velhice, né, com a idade avançada, teve um filho milagroso, Isaac. Isaac teve Jacó, Jacó lutou com um anjo e o anjo mudou o nome para Israel. Israel teve 12 filhos, 12 tribos, e uma dessas 12 tribos, né, Judá, nome de um dos filhos de Israel, né, Judá. E de Judá saiu Cristo, né, Cristo, sacerdote, rei e profeta, certo? E Abraão, pai da multidão de nações, teve seu filho Ismael. Ismael, filho da serva Agar, né? Filho de Agar, a serva egípcia, né? E vamos ler aqui em Gênesis
capítulo 16, para confirmar. Aqui, ó. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe dera filhos, mas ela tinha uma serva egípcia, e o nome desta era Agar. Egípcia, nós sabemos que é no continente da África, né? E Egito antigo era todos negros, certo? E Agar deu a Ismael, seu filho, Ismael, que significa Deus ouve o nome dele, quando foram despedidos, ela deu para o seu filho uma esposa da terra do Egito, aqui em Gênesis capítulo 21, versículo 21. E passou a morar no ermo de Pará, e sua mãe, que é Agar, a egípcia, passou a tomar para ele uma esposa da terra do Egito. Então, Ismael, Agar e a esposa dele, negros, né? Então, toda a descendência de Ismael, os maometanos, muçulmanos, islamitas, islâmicos, todos são negros, né? Então, novamente, né? Todo maometano, muçulmano, islamita, todos que seguem o Alcorão, por causa do monoteísmo de Abraão, Deus único, Alá, né? Elohim, Yahuwah. Vem de Abraão. Abraão, pai de multidão de nações abençoadas por Cristo. Então, todos eles são negros, né? E para os judeus, nós vamos ler aqui a linhagem de Cristo, né? Em Gênesis capítulo 38, certo? E Judá significa elogiar Jeová, né? Yahuwah. Vamos ler aqui, Gênesis capítulo 38. Ora, entremente sucedeu que, descendo Judá de onde estavam seus irmãos, armou a sua tenda perto de um homem, um adulamita, e o nome dele era Ira. E ali Judá chegou a ver a filha de certo cananeu, e o nome dele era Sua. Tomou-a, pois, e teve relações com ela, e ela ficou grávida. Mais tarde deu à luz um filho, e chamou pelo nome de Er. Ficou novamente grávida, a seu tempo ela deu à luz um filho, e o chamou pelo nome de Onã. Mais uma vez foi dar à luz um filho, e chamou-o pelo nome de Sela. Ora, aconteceu que ele estava em Aquizibe, no tempo em que ela deu à luz. Com o tempo, Judá tomou uma esposa para Er, seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Mas Er, primogênito de Judá, mostrou-se mal aos olhos de Jeová. Jeová o entregou, por isso, à morte. Em vista disso, Judá disse a Onã: tem relações com a esposa de teu irmão, e realiza um casamento de cunhado com ela, e suscita descendência para teu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não se tornaria sua. E deu-se que, quando teve relações com a esposa de seu irmão, desperdiçou o seu sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Ora, o que ele fez era mal aos olhos de Jeová, por isso entregou também à morte. De modo que Judá disse a Tamar, sua nora: mora como viúva na casa de teu pai até crescer Sela, meu filho, pois ele disse para si mesmo: ele também poderia morrer como seus irmãos. Concordemente, Tamar foi e continuou a morar na casa de seu próprio pai. Passaram-se assim muitos dias e morreu a filha de Sua, esposa de Judá. E Judá aguardou o período de luto. Depois subiu até os tosqueadores de suas ovelhas a Tina, ele e Ira, seu companheiro, o adulamita. Então foi comunicado a Tamar: eis que eu sou o sogro, eis que o teu sogro está subindo a Tina para tosquear suas ovelhas. Em vista disso, removeu de si as roupas de sua viuvez e cobriu-se com um chale e velúcio, e assentou-se à entrada de Anaim, que se acha na estrada de Tina, pois ela via que se ela tinha crescido, contudo não lhe tinha sido dada como esposa. Quando Judá avistou, teve-a imediatamente por meretriz, porque encobrira a sua face. Desviou-se assim para ela, à beira da estrada, e disse: permite-me, por favor, ter relações contigo, pois não sabia que era sua nora. No entanto, ela disse: o que me darás para ter relações comigo? A isso ela disse: eu mesmo enviarei um cabritinho do rebanho. Mas ela disse:
Dá-me-ás uma garantia até o enviares? E ele continuou, que garantia que te darei? Ele disse, ao que ela disse, teu anel de chancela, teu cordão e a vara que tens na mão. Entregou-lhes então e teve relações com ela, de modo que ela ficou grávida por ele. Depois ela se levantou e foi embora. E removeu de si o chalé e vestiu-se de roupas de sua viuvez. E Judá passou a enviar o cabritinho pela mão de seu companheiro, o Adolamita, a fim de receber a garantia de volta da mão da mulher. Mas ele não a encontrou. E indagava dos homens do seu lugar, dizendo, onde está aquela prostituta de templo em Naim, à beira da estrada? Mas eles diziam, nunca houve nesse lugar prostituta de templo. Por fim, voltou a Judá e disse, não a achei. E, além disso, os homens do lugar disseram, nunca houve nesse lugar prostituta de templo. De modo que Judá disse, que ela os tome para si, para que não venhamos a cair no desprezo. De qualquer modo, enviei este cabritinho, mas tu não achastes. No entanto, cerca de 3 meses depois, aconteceu que se informou a Judá, Tamar, tua nora fez-se de meretriz e eis que está também grávida de seu meretrício. Judá disse então, trazei-a para fora e seja queimada. Quando estava sendo trazida para fora, ela mesma enviou o recado ao seu sogro, dizendo, estou grávida do homem a quem pertence esses. E ela acrescentou, examine, por favor, a quem pertence esses, o anel de chancela e o cordão e a vara. Judá examinou-os, então, e disse, ela é mais justa do que eu, visto que não dei a Sela meu filho, e nunca mais teve relações com ela, depois disso. Ora, sucedeu então, no tempo de ela dar à luz, que havia gêmeos no seu ventre, outro sim resultou, quando ela dava à luz, que um estendeu a mão, aí a parteira tomou imediatamente um pedaço de escarlate e lhe atou a mão, dizendo, este saiu primeiro. Finalmente sucedeu que assim que ele retirou a mão, ora, eis que saiu seu irmão, de modo que ela exclamou, que queres dizer com isso? Produzires para ti uma ruptura perineal? Por isso chamado pelo nome de Pérez. E depois saiu seu irmão, que tinha sobre a mão o pedaço de escarlate, e ele veio a ser chamado de Zera. Certo? Aqui é a descendência, o começo da descendência da tribo de Judá, né? E os filhos por Tamar, Cananeia, certo? E aí a gente vai pegar aqui também no livro de Josué, onde fala de Raabe, né? Que vai continuar a linhagem de Cristo, né? Os hebreus, os remanescentes, judeus, cristãos, todos têm que saber dessa história, né? E aqui em Josué eu só vou mostrar para vocês, né? Para não ficar muito longo o vídeo, certinho? Vou pegar aqui do capítulo 2, certo? Josué capítulo 2, o subtópico aqui em cima, né? Que Raabe também foi uma meretriz, né? Que ajudou o povo de Israel a esconder e batalhar contra o povo de Jericó para conquistar a terra prometida, né? Certo? Capítulo 2 de Josué, né? Josué até o capítulo 6, certinho? Onde que ela é salva aqui também, né? Jericó cai e tal, marcha em volta de Jericó, certo? Raabe. E aqui em Ruth também, no finalzinho do livro de Ruth, continua a linhagem de Cristo, né? Vou pegar aqui para vocês conferirem aqui. Certo, agora, no finalzinho do livro. Aqui no finalzinho do livro de Ruth, né? Aqui fala de Pérez, né? O filho de Itamar, certo? Nazon, Boaz, né? Pai de Obed, Obed, pai de Jessé, Jessé, pai de Davi, certo? Aqui no livro de Ruth, né? Conta a história também, né? Ruth. Aí lá em Mateus vai confirmar todas essas linhagens aí, entendeu? E para mostrar para vocês que Cristo é negro, né? Os judeus, hebreus negros, os israelitas, os muçulmanos negros, entendeu? Pai de uma multidão de nações abençoadas por Cristo, entendeu?
Isso é por menores, é a primeira pesquisa aqui, né? Tem mais pesquisas boas, boas novas. Vamos pegar aqui em Mateus. Certo. Aqui, ó. Abraão, Isaac, Jacó, Judá, pai de Pérez, né, que vimos, Zera por meio de Tamar, nós vimos, né, Pérez, Ezon, Rão, Aminadab, Nazon, Salmão, pai de Boaz, por meio de Raabe, que nós vimos lá em Josué, Boaz, pai de Obed, por meio de Ruth, que nós vimos no livro de Ruth, né, e aqui Davi também, né, esposa de Urias, que depois nós vemos também aqui que esposa de Urias é o Hitita, né? Então a esposa dele com certeza era uma cananeia também. Urias Hitita também é das nações de Canaã, né? De Canaã, que tem Sidão, Hititas, e a maioria das pessoas sabe, né? Só ler ali em Gênesis capítulo 11, vai falar da linhagem. Mas aqui eu estou falando da linhagem de Cristo, certo? Cristo, né? Cristo. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Isso aí é por menores, né? Para saber aí a imagem e semelhança que nós temos, né? Desde o começo lá. E vamos nos amar, ajudar o próximo, né? Que todo mundo tem fome. Então, vamos ser mais humanos aí, parar um pouco de ganância, de ambição, de ira. E, tipo, a humanidade tem que continuar, né, mano? A humanidade, até a vinda de Cristo, tá ligado? Então, bondade merecida a todos. Shalom, shalom aleikum. Paz de Deus convosco a paz de Deus. Amém. Alfa, ômega, Yahusha Cristo vem. Amém.